Muito bom dia a todos. Vamos dar início a este painel intitulado Tribunais Superiores e Segurança Jurídica. A audiência já está presente. Eu tenho a honra de contar nesse painel com o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. Aqui ao meu lado direito, com Carlos Vinícius Alves Ribeiro, que é o secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público do Brasil. Temos o doutor Bruno Bianco, advogado, ex-advogado-geral da União, hoje advogado. Doutor Rodrigo Badaró, advogado e conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público do Brasil. Doutor Francisco Musnick, advogado e sócio do Barbosa, Musnick e Aragão. E contar também com o meu querido amigo Jorge Abud, advogado e professor do IDP e da PUC de São Paulo. Eu cumprimento a todos, nas pessoas da Maria Paula, do professor Lênio, a Patrícia Rios, minha querida amiga, da doutora Fernanda Hernandes, Guilherme Pupi, desembargador Aloísio, e a dileta, ótima audiência que temos aqui. Bem, sem mais delongas, para tratar do tema da segurança jurídica nos tribunais superiores, eu passo, em primeiro lugar, a palavra ao ministro Marco Buzzi. Bom dia a todos. Eu não vou seguir nos cumprimentos, porque temos 10 minutos para cada orador. Eu agradeço o gentil convite feito pelo IDP, pelo Chico, pela nossa equipe lá de gestão. Tenho grande orgulho de ser um dos professores do IDP. Cumprimento a todos os integrantes da mesa aqui. Fico muito honrado com esse convite. E eu gostaria de cumprimentar todos os operadores do direito. Em nome do professor Lênio Streck, eu tenho uma grande consideração por ele. E todos os meus amigos e todos que estão comparecendo aqui, em nome do Vitinho Veronese, que está aqui também, é um dos nossos sempre colaboradores para esses eventos. Bem, o tema que nós temos aqui é Tribunais Superiores da Segurança Jurídica. Eu vou traçar um breve contexto do meu ponto de vista sobre esse interessante tema, né? Mas é o meu ponto de vista. Nós temos aqui um crescimento muito grande da litigiosidade ocorrida depois da Constituição de 88 no Brasil. A Constituição Cidadã é uma Constituição ótima, eu particularmente acho excelente, mas ela trouxe para nós, em alguns artigos, já novos direitos, e outros ela abriu frente para que fossem criados e instituídos. Nós temos o CDC, nós temos o Estatuto da Infância e Juventude, a proteção da mulher, ao meio ambiente. Isso tudo, quando eu comecei a carreira, não existia. Não existia. Para vocês terem uma ideia, estou cuidando lá do meu tempo, meu santo Deus. Para vocês terem uma ideia, eu, quando era juiz de Itajaí, Santa Catarina, eu indeferi 2 pedidos de adoção feitos por 2 rapazes na cidade. 2 homens queriam fazer um pedido. Eu indeferi a inicial, nem recebi o pedido. Isso há mais de 30, 40 anos atrás. Estou com 42 anos de magistratura. Foi para o Tribunal de Justiça, foi confirmado. Veio para Brasília, não foi admitido o recurso. Então, foi para todas as instâncias. Se eu fizesse isso hoje, eu tenho a impressão que eu seria expulso, afastado do cargo. Não é? Então, a litigiosidade no Brasil também veio por um aspecto positivo, o aperfeiçoamento da cidadania. Isso é muito bom. Então, ninguém está criticando o fato de nós operarmos com muito mais direitos protegidos para as pessoas. Bem, o Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com 84 milhões de processos em andamento. Isso aqui todos nós, operadores do direito, sabemos. É um bom número. Para cada 2 brasileiros, 2 pontos alguma coisa, eu não sou muito bom em matemática, tem uma ação. É lógico que isso é uma mera comprovação, um mero comentário. Grande parte da população brasileira nunca viu a porta de um fórum nem um escritório de advogado. Mas, multiplicando pelo número de ações, é um belo número. Não é?
Em relação ao superendividamento, e eu trago superendividamento porque é uma das coisas mais novas em relação ao volume de demandas. Eu ontem estava falando com o Isaac, que é o presidente da FEBRABAN, ele veio comigo lá do Brasil para cá, e ele estava falando que naquele projeto do governo, do executivo, junto conosco, que é o combate ao superendividamento, tem uma cartilha belíssima, eu recomendo, sugiro a vocês que entrem no site do CNJ e deem uma olhada naquela cartilha que foi feita pela professora Cláudia Lima Marques e por institutos tanto de proteção ao consumidor quanto instituições que são os credores do consumidor. Uma coisa bem democrática. Ficou belíssima a cartilha, dei uma consultada lá. Bem, então, nós temos agora aqui a Confederação Nacional das Indústrias, que divulgou em junho agora, um boletim dizendo o seguinte: 78,8%, 79% das famílias economicamente ativas. Nós temos uma boa parcela da população que não existe. Então, aquelas que são economicamente ativas. 78,8%, é isso mesmo, 79% estão endividadas. Endividado eu também estou, mas não estou inadimplente ainda. Então, uma coisa é ser endividado, né, Vitinho? Outra coisa é ser inadimplente. Agora, segundo essa instituição, que lida com a indústria, lida com o comércio, afinal, desses 79,8%, 26% estão já inadimplentes. E desses 26%, 12% não terão condição de resgatar a dívida. São milhões de pessoas. Nós temos aproximadamente entre 28 milhões entre 28 e 32 milhões da população brasileira que são pobres e miseráveis, que não têm mais condição de conviver nesse sistema nosso de consumo. Para isso, o nosso legislador, que eu particularmente acho muito bom, já sei que vou receber pedrada por aí daqui a pouco, mas eu acho o legislador nosso do Brasil muito bom, não bom, muito bom, né? Modificou o Código de Defesa do Consumidor exatamente para quê? Para criar uma alternativa para os superendividados. Mas também, com isso tudo, nós temos um aumento, segundo o STJ agora, um aumento, esse dado aqui é de junho, agora é fresco. Então, o STJ diz assim, o número de processos recebidos no STJ bateu um recorde, aumentou 64% no ano de 24 em relação ao 23. 64%. E, diz ainda esse mesmo boletim, a projeção é de que o STJ supere este ano, até o final, a marca de 500 mil processos. Eu vou pedir a conta, vou sair de lá, porque nós já estamos recebendo 1.000, 1.200, 800 mil, 1.256, no meu caso, mas agora vamos receber mais, por mês. E aí as equipes nossas, que são excelentes, têm que dar conta do recado. Senão, a máquina para. E ainda assim temos processos que estão cansados de esperar ser julgado lá, inclusive comigo. Então, o tribunal deverá também receber, no crime nocível, mais de 100 mil, se continuar nessa projeção concreta, estatística, mais de 100 mil habeas corpus até o final do ano. Daí, a necessidade do fortalecimento da cultura de precedentes. E nós temos 3 ministros lá no STJ, que já foram criticados pela imprensa, eu sou um dos 3, porque nós chamamos a atenção dos tribunais, não é para obedecer determinação nossa, mas é para observar os precedentes. Precedentes devem ser observados. Súmula e lei, no tempo que eu fiz concurso para juiz, o juiz tinha que seguir. Eu gosto muito, gostava mais. Hoje, para mim, eu estou sendo vencido, nesse encontro nosso aqui de hoje, em parte estou sendo vencido. Eu sempre fui muito fãzão do sistema da civil law. Não tem mais como. O nosso sistema está misto, híbrido, algo chama assim. A common law e a civil law. Então, dentro dessa expectativa, dessas informações, desses recursos, desse socorro que nós estamos buscando do sistema da common law, nós estamos pensando que estamos aperfeiçoando o sistema e criando precedentes, criando demos enfoque às súmulas vinculantes, aos repetitivos. Não é? Então, nós temos que uniformizar, manter a jurisprudência estável e dever de integridade e de coerência. E, para isso, é um dos títulos da nossa fala, é a segurança jurídica.
temos que zelar pela segurança jurídica. E aí a questão da relevância, que está super discutida de novo, e o projeto não anda. Tem até ministro lá dentro do STJ que é contra. Eu sou a favor, mas tem vários que são contra. Então, a relevância da questão federal e a reconfiguração do STJ. Ela fará um filtro de relevância, o STJ se aproximará do seu papel constitucional. A estabilidade jurídica é desejada por todos, só que ela tem que ser dada, o produto da prestação judicial tem que ser dado dentro de um certo tempo razoável. A justiça tardia nunca foi justiça. Então, a uniformização ela vem a ser um ferramenta de concretização da segurança jurídica. Em diversos dispositivos, o Código também, só vou citar um CPC de 2015, ele em diversos preceitos, ele traz essa possibilidade de nós homenagearmos, nós utilizarmos com maior ênfase os precedentes. É a era dos direitos, e para que isso? Para dar segurança jurídica, para viabilizar os direitos. E aí eu cito o Canotilho, que eu fui aluno dele aqui quando estudei em Coimbra, ele é um constitucionalista, eu acho um dos maiores do mundo, não é de Portugal, do mundo, eu admiro muito, e achei que ele botou o dedo na ferida há uns 20 anos atrás, quando ele disse, olha, os direitos fundamentais que estão consagrados nas cartas, nas leis, são excelentes, mas essa era passou. Nós lá na França lutamos, morremos para poder criar e ver reconhecido, declarado esses direitos. Agora isso tudo passou. Agora nós temos que ver esses direitos prestados. É o direito prestacional. Simples. Então, como lá no Brasil está na Constituição que a educação é gratuita para todos, nós cumprimos isso. Ninguém paga nenhuma mensalidade em nenhum lugar. Gratuita para todos. Segurança, gratuita para todos. Nós temos segurança à vontade. No Brasil, ninguém tem receio de sair em lugar nenhum. Né? Habitação, está tranquilo, todo mundo tem a sua casa boa. Né? O sistema, o establishment, promove isso. Então, eu acho que o Canotilho está indo muito bem. Eu ia entrar aqui no ativismo e no protagonismo, eu confesso que não sou nada fã, e aí vou receber pedrada de vários colegas, inclusive, eu não sou nada fã do ativismo jurídico, mas eu tenho, nem era do protagonismo, mas hoje eu tenho que ceder, por isso que eu disse que hoje eu estou sendo vencido. Vamos para o protagonismo. Então, o protagonismo, segundo o professor Paulo Bonavides, ele diz que o juiz não cria o direito como no ativismo, mas o juiz, com base no direito já declarado, nos princípios já declarados na Constituição, ele supre aquilo que a palestra de antes, agora, aqui da turma que estava falando antes, que nós temos na questão do direito digital, nós temos a falta de muito regramento ainda. Quando um caso desse está para o juiz decidir, que ainda não tem direito suficiente proclamado pelo Estado, ele tem que dar a decisão conforme, observando os princípios do sistema que aí está. Não é? Até a nossa amiga Barroso estava também dirigindo e fizemos essa constatação. Só fico nesse exemplo, porque o tempo já esgotou. Né? Só nessa área, vocês lembram, vocês que atuam na Justiça, que nós passamos os últimos 3, 4 anos sentindo falta de lei. Quando lá no STJ chegou aquela decisão, o que nós íamos fazer com a Google, afinal, com várias entidades como esta, de retirar e impor a eles ou não o filtro das mensagens, até onde ia esse dever, não tinha norma bem específica para nada disso. E nós tivemos que, num protagonismo judicial, né, passar a reger também isso até vir à lei. Então, eu fico com a segurança jurídica e eu acho que a relevância da questão federal, atribuí-la efetivamente ao Superior Tribunal de Justiça, é a solução para um sistema de consumo que a cada dia se aprofunda mais. Eu sou fã desse sistema, eu defendo esse sistema, mas ele gera muito conflito. Está aí o superendividamento para provar isso, né? Tanto que foi modificado o Código de Defesa do Consumidor só para atender esse pequeno detalhe. Muitíssimo obrigado, desculpe a pressinha da minha exposição. Obrigado. Muito obrigado, ministro Marco Buzzi, pela excelente palestra proferida.
O senhor disse que é fã do civil law, e eu lembrei de um texto, o Solênio certamente vai se lembrar também de um professor espanhol, o Francisco Fernandes Segado, que tinha um título, que era mais ou menos assim, né, a obsolescência da bipolaridade entre civil law e common law. E parece que a gente não está nem cá nem lá, né? Nem seguimos a lei, nem o precedente. Então, a gente está no meio do caminho, ficou uma confusão danada. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Francisco Musnick para a sua exposição. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentar todos, em nome de Maria Rita Drummond, a quem eu conheço de muitos anos, que foi palestrante ontem. Então, por favor, em nome dela, sintam-se todos cumprimentados. Os clientes me procuram para fazer 3 tipos de coisa: comprar uma companhia, vender uma companhia, participar de uma oferta hostil para tomar o controle de uma companhia ou defender a companhia de uma tomada hostil de controle. E eu estou falando isso porque eu estou querendo dar um enfoque específico da área empresarial, na qual eu sou militante há mais de 40 anos. Muito obrigado. A minha filha me diz: pai, você tem 69 anos, é verdade. Você tem um corpinho de 59,5, então... E eu me sinto feliz, ministro, eu me sinto muito feliz com isso. Então, o que está acontecendo hoje em dia? E isso tem tudo a ver com o nosso tema. As pessoas querem investir no Brasil, querem continuar. O Brasil é um mercado gigantesco, um país... Eu sempre brinco, o Brasil não tem problemas, ele tem características imutáveis, infelizmente. E aí, eu acho que essa vontade de investir, de participar, de vir ao Brasil, ela esmaece, porque os investidores estrangeiros não confiam mais na capacidade de execução, de entrega do nosso Poder Judiciário, seja através da arbitragem, que hoje em dia virou moda, você faz uma arbitragem, gasta 2 anos e depois o cara diz: olha, aquele árbitro foi tomar um cafezinho, então essa arbitragem tem que ser anulada, seja porque não existe espaço e tempo para conseguir dar uma providência jurisdicional a todos os conflitos que existem. O que está acontecendo, e esse é um ponto de enorme preocupação para os advogados? Eu negocio, sim, eu venho ao Brasil, sim, vou investir aqui. Mas a lei é a lei americana, ou a lei inglesa, ou a lei de Singapura. Vamos lembrar que nosso idioma é falado no Brasil, Moçambique, Angola, Macau e em poucos lugares. O inglês é falado no mundo inteiro. E em tudo se negocia em inglês. Então, nós já perdemos na competição das jurisdições pela língua. Estamos perdendo agora também pela incapacidade de ter uma segurança jurídica que permita que você contrate de uma forma adequada. E vou dizer mais. Vocês imaginem que eu tenho que redigir. Qual é o prazo da garantia num contrato de compra e venda? 7 anos? 3 anos? 10 anos? Bom, a jurisprudência do STJ, o ministro Marco Aurélio Beliz, terceira turma, 16, diz que todas as obrigações, inclusive as contratuais, têm prazo de prescrição de 3 anos. Já o ministro Moura Ribeiro, também da terceira turma, diz, num julgado de 2023, que o prazo é decenal. Pergunto, galera, o que eu escrevo no contrato? Não é só isso. E eu estou citando alguns exemplos para ficar dentro do tempo. Data da violação de direito para começar a correr a prescrição. A ministra Galotti diz que é a princípio da accionata, considerando a data da efetiva violação como marco inicial. Mas o ministro Noronha entende que é a data da ciência inequívoca dos efeitos. O que eu digo para o meu cliente quando ele vai fazer um contrato que a prescrição começa a contar de onde? Olha só a quantidade de insegurança jurídica na minha área. Outra coisa, é lícito no Brasil você contratar em moeda estrangeira. É permitido como uma das partes é residente no exterior, então é a maneira de você indexar uma obrigação a dólar.
Isso é uma exceção ao curso forçado da moeda, sem dúvida. O que temos aqui de decisão? O ministro Raul Araújo diz que, em consonância com a jurisprudência do STJ, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato da quitação, ser convertidas para a moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizada com base em correção monetária. Tudo que um estrangeiro não quer ouvir, porque ele contratou em dólar e vai receber reais com correção monetária. Mas o ministro Antônio Carlos Ferreira, também da 4ª turma, diz, num acórdão de 2019, o seguinte: restando assim mantida a conclusão do acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que o valor do débito seja convertido para a moeda nacional pela cotação do dólar norte-americano vigente na data do pagamento, que é o que efetivamente foi contratado. Mais uma insegurança jurídica. Aliás, o nosso painel deveria ser tribunais superiores em insegurança jurídica, né? Quer dizer, porque é difícil, às vezes, você conviver com tudo isso. A natureza prescricional, e aqui eu vou ter o prazer de citar o ministro Buzzi, com prazer, né? Vai ser, vou citar aqui, a discussão sobre as deliberações assembleares é um fato da vida cotidiana cada vez mais. Então, a lei diz que o prazo, pelo artigo 286, é um prazo prescricional. A lei errou. Talvez o único erro que o Bulhões Pedreiro e o Lamy fizeram na lei foi dizer que era um prazo de prescrição, porque o prazo é de decadência. O ministro Raul Araújo diz que é jurisprudência da Corte, STJ, pela aplicação do prazo prescricional. Mas o ministro Buzzi, que tem a honra de integrar essa mesa, eu tenho a honra de estar com ele, melhor amigo. Diz o prazo estabelecido no artigo 286 é de decadência. Ministro, muito obrigado. A gente não pode ficar... Eu que agradeço. Temos aqui uma outra questão. Quando você tem a prescrição civil, quando você tem questões criminais, quando é que começa a contar o prazo? A lei diz, quando o fato tiver de ser apurado na esfera criminal, o artigo 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, nós estamos discutindo aqui se é ação penal ou inquérito policial. Vejam o STJ. O ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª turma, no caso, não houve ajuizamento de ação penal, existindo apenas inquérito policial, que foi arquivado. Assim, não prosperam as alegações constantes no regimental incapazes de alterar os fundamentos. Já o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a quem eu tenho também uma enorme admiração, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a aplicação disposto no artigo 200 do Código Civil deve ser afastada somente quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de prejudicialidade entre as esferas civil e criminal ou quando não houver instauração de inquérito. Basta um inquérito? Não é isso que diz a lei, mas a gente tem que conviver com isso. Como é que a gente vive com isso? Depois, outro assunto, eu já estou acabando, tormentoso. Como é que a gente indexa? É Selic ou é 1% ao mês? A gente precisa pacificar, porque a gente vai escrever nos contratos que a mora ou vai ser Selic ou vai ser 1% ao mês. Eu pergunto a vocês, Chico, o que eu escrevo nos contratos? O meu cliente espera que eu escreva alguma coisa. O que eu escrevo nos contratos? Eu quero falar do último ponto rapidinho, que é a questão da personalidade jurídica. Lembrando um pouquinho, a grande companhia do mundo, a primeira de todas, foi a Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais teve no Brasil, teve um gerente muito famoso, chamado João Maurício de Nassau,
que era sobrinho lá dos reis da Holanda. Ele esteve no Nordeste, tentou criar uma companhia de colonização, foi expulso. Graças a Deus, mantivemos o nosso território. Mas a companhia, ela existiu porque existia responsabilidade limitada, que é uma grande invenção, porque até a invenção da responsabilidade, você, para empreender, você perdia o dinheiro que você gastava e ainda corria o risco do seu próprio patrimônio. O princípio da responsabilidade ilimitada. O que nós temos hoje no Brasil? O artigo 50. Qualquer coisa é desconsideração da personalidade jurídica. Qualquer coisa é confusão patrimonial. É um abuso da forma, da personalidade. Qualquer coisa pode ser isso. O que eu digo para o meu cliente quando faz um mútuo entre acionista controlador e o acionista e um diretor, ou empresta para subsidiária? O que eu digo para ele? Tá? Não tocou isso para o ministro, tá? Para mim não tocou. Não tocou isso para o ministro. O que eu digo para os meus clientes a respeito desse assunto? Infelizmente, ministro, se os tribunais não se conversarem, se dentro das turmas e entre os tribunais não houver uma conversa em todos os níveis, Supremo, STJ, com vontade de resolver, sem qualquer tipo de... com muita humildade, a gente não vai conseguir andar para frente, porque o mundo empresarial tem uma velocidade muito diferente da velocidade dos tribunais. E se a gente não conseguir atender a demanda, no ano que vem, se eu for convidado para vir a esse painel, não sei se serei, pelo fato que eu estou falando tudo isso, eu acho que a gente vai continuar na mesma toada. Eu quero dizer uma última coisa. Os americanos, quando foram à Lua, eles criaram uma caneta que escrevia de cabeça para baixo. Uma invenção genial. O russo, que é tão ou mais inteligente do que eles, mandou os seus astronautas com um lápis. Estamos precisando de um lápis aqui. Pelo menos. Obrigado. Doutor Francisco Musnick, pelo barulho dos aplausos, você ouviu o quanto a plateia gostou da palestra. E, de fato, a limitação da responsabilidade é a garantia da efetividade da responsabilização. A ilimitação torna tudo muito vago. O capitalista está fundado na responsabilidade. Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu gostei muito das suas fichinhas de cartolina, que me lembram da minha época de doutorado. Muito bem, eu gostei muito. Eu vou passar de pronto a palavra ao Carlos Vinícius, meu querido amigo, não sem antes cumprimentar a Laura Schertel Mendes, que nos dá a honra da sua presença aqui. Tem que ser com esse aqui. Muito bom dia a todas as pessoas. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo, o presidente Sérgio Vitor, agradecer enormemente o convite para estar mais uma vez aqui, e agradeço a Laura Schertel, ao ministro, ao Vitor, a Talá, a todos esses que fazem esse evento possível, esse grandioso evento possível. É uma alegria estar aqui. E registro aqui a minha alegria em ter na audiência meu querido amigo, professor, ministro Floriano, professor Lênio, professor Bernardo, Fernanda Tortman, deputado Eduardo Prado, deputado Cairo, Dalazen, tantos amigos aqui que nos alegram com a presença. O tema proposto do painel me fez pensar em um recorte que é mais ou menos construir algo pensando entre o desejo de estabilidade e a necessidade de mudança. Isso nos leva ao que nós convencionamos chamar de sistema brasileiro de precedentes. E dentro dessa ideia de falar um pouco de um sistema de precedentes, ou de um sistema de framework decisório, eu me permiti fazer mais um recorte que é mais ou menos caminhar em um campo minado sem nenhuma proteção, que é recortar esse tema dentro da liberdade de expressão.
No Brasil, nós temos uma decisão paradigmática, que todo mundo conhece, que é a DPF 130, que considerou não recepcionada a lei de imprensa. E essa decisão convive com outras tantas decisões de base, principalmente, que usam uma fórmula aberta, uma fórmula que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, por exemplo, tenta fechar, uma forma genérica de motivar a decisão, dizendo genericamente, e quase todas elas usam mais ou menos a mesma afirmação: o réu transpôs os limites da liberdade de expressão. Então, a maioria das decisões brasileiras que nós colhemos, tratando desse tema, usa essa fórmula genérica de transposição de um limite da liberdade de expressão. E aqui nós estamos em Portugal, é bom lembrar que nós não temos no direito brasileiro um livro como uma obra, uma doutrina como a do professor Jorge Novaes, que trata das restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizados pela Constituição. E, portanto, para fazer a construção que eu pretendo fazer nesses 8 minutos que me restam, eu trago algumas, e cumprimento aqui a minha querida amiga, a professora Marida Silveira, que acabou de dar um show na arena principal. Eu trago alguns precedentes de algumas cortes internacionais e me arrisco na presença do amigo Badaró, que é um especialista americano e especialista em decisões americanas. Bom, se nós pensarmos, primeiro, na Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana ela cria estándares decisórios, ou testes, que acabam sendo paradigmas em determinados temas. E eu selecionei alguns. Tem uma decisão do Justice Oliver Holmes Jr., que criou uma espécie de teste de probabilidade de risco, de modo que as palavras aparentemente ditas de modo ilícito possam ser checadas para ver se há ou se não há o perigo claro e imediato do manejo daquelas palavras. No Brasil, houve uma certa transposição ou empréstimo desse paradigma norte-americano em um recurso ordinário em habeas corpus, julgado em 2016, cujo relator foi o ministro Fachin, que ele acabou tomando de empréstimo essa lógica do teste do Justice Holmes, dizendo que era preciso fazer uma análise em 3 etapas quando diante desses casos. E aqui eu peço que me perdoem por usar aqui a cola. O ministro Fachin disse o seguinte: primeiro, é preciso analisar o caráter cognitivo em que atesta a desigualdade entre grupos, e aí nós estamos falando de liberdade de expressão. Outra é um viés valorativo, em que se assenta suposta relação de superioridade entre esses grupos. E, por fim, o terceiro, em que o agente, a partir das fases anteriores, supõe legítima a dominação, a exploração, a eliminação, a supressão de determinados direitos. Então, esse é uma primeira moldura que nós podemos tomar de empréstimo. Tem também um outro caso que é muito conhecido de todos, que é o Brandenburg versus Ohio, em que a Suprema Corte criou o chamado teste de Brandemburgo, que permite a limitação de discursos com 2 parâmetros. Seja quando o discurso é direcionado a produzir um perigo iminente e ilegal, e quando ele é capaz de incitar ou de produzir alguma ilegalidade. Podemos também trazer aqui o Miller Test, o Lemon Test, que são famosos por cuidar de liberdade religiosa, de obras obscenas, em que ficou determinado, ou ficou delimitado pela decisão americana, que a obscenidade não é um ilícito por si só. Ou seja, é preciso que haja algo que a torne ilegal. E, para isso, é preciso submeter o nosso paradigma de verificação a um teste trifásico também, que nós nos perguntamos se a obra pode ser considerada apta a despertar a lascívia em um homem convencional. Aí já tem um problema de subjetividade tremendo, o Sérgio Vitor sabe disso. O Sérgio Vitor, por exemplo, não é uma pessoa convencional, ministro. A obra traz... Se a obra traz um conteúdo sexual ofensivo, ou se a obra tem algum
tem ou não tem algum valor literário, científico, artístico. Portanto, há, em alguma medida, ainda que haja uma abertura a esse homem normal, entre aspas, há um framework decisório que traz alguma baliza. No recurso especial 898-450, também de 2016, o ministro Fux toma de empréstimo essa mesma decisão americana para analisar o caso de um candidato, professor Lênio, em concurso público, que ele tinha uma tatuagem que foi questionada como sendo uma tatuagem de conteúdo sexual que não o habilitava para o exercício do cargo público. E eu não sei. depois a gente joga no Google que a imagem está lá. E aí foi tomado de empréstimo o caso do Miller Test, e foi usado pelo ministro Fachin. O ministro Fachin perguntava, um homem, uma pessoa normal, seguindo padrões contemporâneos, considera essa tatuagem algo lascivo? Ela retrata algo ofensivo de conduta sexual, e se possui alguma razão admissível para o sujeito portar aquela tatuagem. Então, foi tomado de empréstimo, mais uma vez, parâmetros norte-americanos, e que pode nos servir, não como rácio de decisão, mas pode servir para nos ensinar a criar algum padrão decisório. No Canadá, e a gente tem um tempinho ainda, no Canadá, a Carta Canadense de Direitos e Liberdades de 82 criou o chamado teste de Oakes, em que, diante de uma análise de discurso, fala ou liberdade de expressão, nós fazemos algumas perguntas para verificar se aquela fala é pelo direito autorizada ou se há alguma restrição ou ação governamental que foi afrontada pelo manejo daquela liberdade de expressão. A farta jurisprudência de Estrasburgo também nos serve de padrão. Tem um caso que é emblemático, que é o Von Hannover versus Germany, que fixa parâmetros que trata de liberdade de imprensa e respeito à vida privada. E, nesse caso, ele fixa algumas análises, e é bastante interessante, porque nós já tivemos essa discussão no direito brasileiro, de como a imprensa pode tratar, ou as pessoas podem tratar, pessoas públicas ou pessoas expostas. Qual é o limite de divulgação ou de fala a respeito de pessoas que têm uma vida pública. Esse caso específico, esse julgamento, foi também usado no recurso extraordinário 1075-412, de empréstimo pelo Supremo Tribunal Federal. E, para finalizar o exemplo do direito estrangeiro, nós temos uma lei aprovada recentemente aqui em Portugal, a lei número 27, que é de 2021, que é a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Está no debate hoje aqui em Portugal, em franco debate sobre os efeitos e a extensão dessa carta, e é bom que todos nós fiquemos de olho no que será produzido a partir daqui. Bom, eu encerro, então, porque já me falta um minuto, dizendo o seguinte, que a segurança jurídica perfeita talvez nós não vamos alcançar. Nós vamos alcançar uma segurança jurídica possível, e ela se constrói com a aplicação sistemática de teorias, de dogmática, de respeito a precedentes e uso, obviamente, de distinções quando for o caso de efetiva distinção, e não produzindo decisões absolutamente factuais. Por isso, a comparação de casos brasileiros com a jurisprudência de cortes, e acho que isso é uma abordagem que o Badaró também falará, serve para nós, para um mapa de aproveitamento da caminhada que já foi trilhada, tratando de direitos que são reconhecidos em outras cortes. Também tocou para mim, Chico. Então, e ela pode trazer alguma segurança jurídica nos temas recorrentes em direitos analisados por tribunais em outros países. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a excelente palestra do meu querido amigo Carlos Vinícius, fala tão bem. Fiquei um pouco preocupado com aquele exemplo, mas...
É curioso que os americanos praticamente não usam exemplos de jurisprudência estrangeira, mas nós usamos o tempo todo. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra ao meu querido amigo também, Badaró, para a sua exposição. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui e tendo 10 minutos, até lembrei do clássico do Irving Wallace, do julgamento do livro, né, os 7 minutos. Falei, ó, eu tenho 10 minutos, 3 minutos a mais do que o Irving no julgamento famoso da Califórnia. E eu queria iniciar fazendo até não é nem brincadeira, porque eu prometi não brincar, mas eu fui indagado, professor Lênio, por um ministro, o que eu falaria aqui na palestra de segurança jurídica de tribunal. E eu respondi de forma, obviamente, irônica, que eu ficaria em silêncio. E, nesse caso, talvez inspirado quando o Mirabeau foi entrar na Assembleia Nacional Francesa para julgar o Luís XVI, perguntaram para ele, Mirabeau, o que nós vamos falar? E Mirabeau falou, o silêncio do povo é a lição dos reis. Mas como nós somos muito chatos, né, Chico? O advogado é muito chato, e ele é chato porque ele é inconformado, ele não adere à conformidade. Eu lembrei de outro episódio que eu adoro, a doutora Raquel já me viu citando uma vez, que é o teatro do absurdo, e talvez a gente esteja aqui discutindo o absurdo. Eugênio Ionesco fez essa peça famosa, um romeno, que depois entrou para a Academia Francesa de Teatro, e ela faz uma provocação muito interessante. Numa pequena vila, várias pessoas normais começaram a se transformar em rinocerontes. E, de forma impassível, foram se transformando em rinocerontes, e elogiando os rinocerontes, a ponto dos rinocerontes caminharem, e eles falaram, como os rinocerontes são tão belos. E a última coisa que o rinoceronte é belo, até pela simetria das formas. E o último cidadão nesse vilarejo se revolta, falando, não é possível, é um conformismo total que todos aqui se transformem em rinocerontes, ninguém vai falar nada, e ele se afasta dos concidadãos, no sentido de que a gente não pode aceitar o que vem acontecendo hoje. E, nesse ponto, e eu lembro aqui, professor Otávio, quando a gente lê o Leviatã e Hobbes, na própria capa, a gente vê que a figura do monarca, dentro dela, tem milhões de pessoas que, na verdade, é a síntese do Estado na transferência do poder individual. Você abre mão da sua liberdade individual em troca de quê? Do cedro e da espada, que é a segurança e a estabilidade. E o que você troca a mão da sua liberdade? A segurança jurídica. Você troca a sua liberdade individual pela sua segurança jurídica. E desde a Constituição de 1824, e eu olhei todas, até de 1988, você nota que ela veio falando, professor Lênio, de segurança individual. Ela fala muito de proteção individual, de segurança individual. Já a Carta de 88, que é inovadora e extremamente ampla, trouxe uma visão mais geral de organização social e de supremacia da lei. E, nesse caso, obviamente, nós esperávamos, esperamos que haja mesmo uma estabilidade na avaliação e na participação estatal dentro do âmbito de decisões. E, até não à toa, no painel que o ministro Salomão tocou, muitas empresas e muitas disputas, ministro Buzzi, estão indo para o exterior exatamente com receio de disputar no Brasil, exatamente por essas mudanças de entendimento. E aí, outro dia eu escrevi um trecho que, para você quebrar conceitos estruturais, você tem que mudar o sistema. Então, a gente quer quebrar o conceito estrutural que nós aprendemos na faculdade da coisa julgada, ministro, me desculpa, vamos mudar o sistema. Porque não adianta você, e a coisa julgada está citado na Constituição, você começar a dar a uma interpretação mais volátil à coisa julgada, ou o meu rinoceronte virar ação rescisória.
E aqui é o foco que eu vou caminhar um pouco, porque é extremamente desconfortável nos depararmos, e a função do direito, né, ministro, conforme Ehring provocava, é a paz social. A paz social, e o direito busca isso, ela só se dá pelo fim. Não existe você ficar dentro de um espectro de perpetualidade de litígio. A rescisória cria uma extrema instabilidade. Uma extrema instabilidade. Eu fiz uma breve pesquisa, só de 2023 para 2024, nos tribunais superiores, eu verifiquei 300 ações rescisórias. No Supremo, agora, 24 só em 2024, em 2023, 50 ações rescisórias, em 2021, 70 ações rescisórias, e hoje o STJ, ministro Buzzi, ele está com 662 rescisórias para serem julgadas. Então, a meu ver, é realmente lamentável, talvez, esse, entre aspas, abuso de direito, e sem deixar à margem, óbvio, o elogio que eu faço ao Superior Tribunal de Justiça, principalmente pela aplicação dos repetitivos. E nós sabemos, professor André Macedo, que precedente não é jurisprudência. É preciso que haja uma maturidade, um amadurecimento na formação das convicções. E sabemos também que a sociedade muda e as decisões mudam. O colegiado muda, a política muda, a ideologia muda. Mas eu estava brincando com o professor Souto, que é estudioso como eu do direito norte-americano, professor Lênin, mas a gente falava, nos Estados Unidos, Roe versus Wade, do aborto, demorou 50 anos para mudar, e realmente teve um impacto fantástico, ou não, fantástico não do ponto de vista que eu concordo, mas de debate nos estados, né, com um federalismo diferente do nosso, com a Dobbs versus Women Healthcare, que mudou depois de 50 anos. E hoje, depois de 50 anos, talvez mude a Chevron Doctrine, Chico, que instituiu há 40 anos atrás a interpretação que as agências americanas, elas eram os intérpretes das questões técnicas para as decisões dos Estados Unidos. Ou seja, você vai saber o que é emissão, o que é aumento de carga, a agência específica era competente para fazer a interpretação num litígio famoso contra a Natural Research, né, o IBAMA americano. E hoje a doutrina está quase caindo. Será que com a eleição democrata ela vai cair ou não? Então, isso faz parte. Só como diziam os antigos romanos, a verdade conduz o tempo pela mão. Mas, no Brasil, a verdade está muito rápida. O tempo está muito rápido. A gente não faz sentido você, de 2 anos em 2 anos, você mudar um precedente. Não é razoável você, e eu brinco numa exposição que eu falei recentemente, que a gente pode até saber das trombadas, mas a gente tem que ter um mínimo aquela plaquinha que tem um quebra-mola é importante. A gente tem que ter uma leitura mínima de que vai ter aquele impacto. E a modulação dos efeitos é uma questão, né, uma subjetividade tupiniquim, ela é muito interessante porque ela, na verdade, é um mero airbag dessa porrada que é a quebra da coisa julgada. A gente tromba o carro, mas o airbag depois ele abre. Que aí é a modulação de efeito. Aí fica todo mundo, meu Deus, agora vai modular, não vai modular. Meu Deus do céu, e aquele acordo que eu fiz, né, Chico? E aquela orientação que eu dei para o cliente tributário. Eu fiquei 10 anos acreditando no STJ, aí o Supremo vem cá e muda a jurisprudência. Então, isso aí realmente muito preocupante. E, além de falar da questão da Constituição, e é péssimo você escutar no exterior, que até reverberou para o exterior, que o Brasil é o país que até o passado é incerto, né? Um negócio
o estrangeiro escuta isso, mas lá eles já falam, tá? Até o passado é incerto. Talvez a gente tenha a máquina do tempo, né? E eles já sabem, mas realmente é muito triste ver isso, ainda mais quando nós temos na própria lei de introdução das normas brasileiras o artigo 20, que fala do consequencialismo quando o juiz vai decidir, e o próprio artigo 30, que fala literalmente no intuito de se preservar o trânsito em julgado. E aqui, já para terminar, professor Sérgio, nós notamos, ainda bem que o ministro Messias, meu querido amigo, não está aqui, mas o nosso Bianco está aqui, a União vai criando ideias, supremacia de números, terrorismo de estudos sistêmicos sem pesquisa empírica, debate de números que vai quebrar a economia. E não podemos lidar com o direito no civil law dessa forma. Não podemos ter medo da coisa julgada. Então, eu não posso ser penalizado por um equívoco da União, eventualmente. E, para finalizar, professor Sérgio, e aqui já fazendo uma homenagem ao ministro Buzzi, que gosta muito de consensualismo, eu acho que a solução é o tempo conduzir melhor, usarem melhor o tempo para evoluir no debate e, se assim entenderam, mudar a jurisprudência. Eu acho que o tempo ajuda esse entendimento. O consensualismo que o ministro Buzzi debate tanto é de extrema importância, o consensualismo que hoje o ministro Bruno Dantas vem pregando, o próprio ministro Messias e o ministro Buzzi prega muito, o consensualismo entre o poder público e o poder privado, nos acordos e nas soluções fora do ambiente judicial. E aqui que eu adoro citar a pessoa, porque o Humberto Eco falava, ministro Buzzi, você vê que o senhor tem um poder, que ele ao comentar Cardeal Mazarin, ele falava que o poder reside na manipulação do consenso. Então, a partir do momento que a gente conseguir manipular o consenso, nós vamos ter o poder. E aí nós vamos transferir o poder para o cidadão brasileiro, que é quem tem e quem espera o melhor da justiça. E eu termino brincando, fazendo como Emile Zolli fez na primeira, talvez, numa das mais famosas capas de jornal, Je accuse o abuso do uso das rescisórias. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Rodrigo Badaró, excelente exposição, clara, divertida, e falar do tempo, quando a gente fala de segurança jurídica, me fez lembrar, eu saldo aqui o professor Otávio Rodrigues, professor titular da Faculdade Nacional de Direito, Eduardo Maneira, e o Chico Musnick e o ministro Buzzi vão se lembrar. O ministro Moreira Alves, quando algum ministro mais novo, no Supremo Tribunal Federal, eu tive a sorte de estagiar no Supremo, lá ainda nos anos 90, quando o ministro mais novo quando o ministro mais novo propunha a alteração da jurisprudência, ele dizia assim, lá do outro lado da bancada, que ele era decano, dizia assim, essa jurisprudência tem uns 60 anos, você está bem certo de que o Supremo está errado há 60 anos? Você quer alterar? E aí o cara ficava um pouco... Era um certo... Hoje seria considerado bullying isso, eu acho. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Bruno Bianco, advogado-geral da União, para a sua ex-advogado-geral da União, para a sua exposição. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Cumprimento os membros da mesa, cumprimento a audiência. Agradeço imensamente esse convite. Uma honra estar aqui nessa mesa e interessante, Badaró, que quando você joga num time bom, as assistências acabam te servindo e você acaba brilhando, ainda que não tenha o talento devido. Você levantou uma bola para mim que eu agradeço muito, porque o tema que eu quero abordar, a bem da verdade, tentando fazer aqui uma digressão histórica da minha carreira e contribuindo um pouco com algumas visões diferentes, acho que esse é o ponto interessante do painel. Eu quero trazer um pouco do mundo administrativo, viu, ministro Buzzi, para a nossa discussão de coisa julgada. Obviamente, vou tentar concluir, se o tempo me permitir, com a participação dos tribunais superiores na mudança desse paradigma. E, Chico, eu avalizo todas as críticas de plano, deixo isso claro, até porque agora estou do lado de cá e consigo enxergar com muita mais clareza os equívocos que permeiam toda essa discussão, que envolve segurança jurídica e coisa julgada, e o quanto que o mundo
e os empresários sofrem, né? E o Brasil perde muito com isso, com essa falta de segurança jurídica no Brasil. Então, eu vivi quase que 18 anos no mundo público, e uma grande frustração que me acometia, e eu remeto isso, talvez, ao fato em relação ao qual eu consegui um pouco de sucesso na carreira, é o meu total inconformismo com a falta de coragem e a falta de segurança que era dada ao servidor público, para que o servidor público pudesse resolver algumas demandas. Então, na prática, não existe qualquer tipo de estímulo ao servidor público para que ele possa resolver demandas de maneira consensual ou para que ele possa resolver demandas... Estão me ouvindo? Está ruim? Estão ouvindo? Pode falar também que a voz não ajuda, que não tem problema, eu estou acostumado. E, a bem da verdade, o servidor público, eu diria, ele é quase que um, com todo respeito, obviamente, foi servidor por 18 anos, um homologador de decisões contrárias administrativas. Isso vai gerando um passivo quase que insolúvel, e esse passivo deságua no judiciário, e o judiciário tem que tomar uma decisão. E essa decisão, no mais das vezes, ela é tardia, ela é injusta, e ela não contempla a tempo e modo o que se buscava. Então, na prática, as evoluções, e aqui reiterando novamente as críticas, mas tentando ser um pouco otimista, nós estamos vivendo fases diferentes. E eu me lembrava que há quase 18 anos atrás, quando eu comecei minha carreira trabalhando no INSS, eu não tinha nenhuma possibilidade de fazer um acordo. Então, eu me deparava com 30 audiências diárias, o ministro Buzzi certamente se lembra disso, e nas audiências diárias eu, reiteradas vezes, negava direitos de pessoas que tinham direitos e pessoas absolutamente necessitadas, que o Estado tinha o dever de provê-las. Benefícios simples, como aposentadoria. E o governo não fazia acordo. E a discussão era a seguinte: não se pode dispor sobre o interesse público. Isso é de uma crueldade atroz. E as evoluções foram ocorrendo, e, obviamente, com a participação do Judiciário. Hoje nós temos a Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União, hoje nós temos o Judiciário protagonizando, ministro, acordos e decisões adequadas, meios adequados de resolução de conflito. O Judiciário não mais enxerga os meios alternativos como meios que concorrem com o Judiciário, é por isso que a terminologia adequada é muito mais adequada, né? E, a bem da verdade, nós começamos a evoluir nisso, e a administração pública começa a se tocar que é muito melhor um acordo, uma decisão consensual, do que a postergação de uma demanda quase que insolúvel. E nisso nós começamos a enxergar evoluções, como disse, o próprio Tribunal de Contas com a sua Câmara, com a sua CSEX Consenso. E por que é interessante a Câmara do Tribunal de Contas da União, e não acho que ela concorra com o Judiciário, e nem mesmo com a Advocacia Geral da União? Ela é muito importante porque ela traz uma chancela do Tribunal de Contas da União que resolve o maior problema que acomete o servidor público nesses longos anos sem acordos, que é também a falta de segurança pro servidor público. O servidor público não tem segurança para fazer um acordo, porque amanhã o Judiciário vai contestar, ou o Tribunal de Contas vai tomar uma tomada de contas especial e vai acabar com a vida do servidor público. E isso não é brincadeira. Quando eu comecei a fazer acordos no INSS, ainda que a despeito de qualquer tipo de regulamentação, eu sofri um processo de tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União. Ficou 15 anos tramitando. E a pergunta era a seguinte: por que você fez o acordo? Simplesmente porque a pessoa tinha direito. E a ideia era a postergação. E aqui, nessa onda de otimismo, para tentar trazer uma visão um pouco mais bacana do que tem acontecido hoje, eu trago alguns casos, rapidamente, que eu vivi, e um deles, conduzido certamente pela única pessoa que poderia conduzi-la, que é o ministro Gilmar Mendes, que é o acordo do ICMS combustível. As leis complementares 192 e 194 abaixam a tributação sobre ICMS combustível. E 11 estados de plano questionam isso. E alegam o seguinte: queda abrupta da arrecadação. Isso está comprometendo diretamente a prestação de serviço público. Quer dizer, ponderação de princípios aqui assustadora, porque, de fato, interessantíssima a redução do ICMS. Claro, a redução do combustível era necessária nessa época, pandemia, guerra da Ucrânia, entre outras coisas. No entanto, a argumentação quase que inquebrável de dizer o seguinte: como é que se reduz de maneira abrupta
e sem com efeito de surpresa, a tributação dos estados que dependem dessa tributação. Pois muito bem, de maneira muito próspera, o ministro Gilmar Mendes cria uma comissão. Eu participo dessa comissão como advogado-geral da União, confesso, e aqui eu posso dizer agora com muita clareza, muita simplicidade e sinceridade, eu tinha zero convicção que isso daria certo, e falei isso ao ministro Gilmar Mendes. Todos os estados sentaram à mesa, CONFAS sentado à mesa, e o ministro Gilmar Mendes conseguiu um acordo. O Supremo Tribunal Federal homologou um acordo. A União está ressarcindo os estados têm hoje a possibilidade de optar por alíquota de rei ou ad valorem. Criou-se um grupo de trabalho, vai se melhorar a legislação, então, de fato, todo mundo ganha com isso. Isso é um exemplo clássico para o Brasil e para o mundo, para os consumidores e para os empresários, que o Brasil tem solução do ponto de vista de segurança jurídica. Um meio alternativo, ou um meio adequado, que sentou todos à mesa, pacto federativo na veia, competência do Supremo, mas de uma maneira absolutamente heterogênea, né? Eu diria diferente do que nós estamos acostumados. Segundo ponto interessante que eu me deparo rapidamente aqui, acho que eu tenho tempo, quando eu chego na Advocacia Geral da União e venho com essa... obrigado. E venho com essa ideia de fazer algo diferente, eu me deparo com uma questão, Chico, que remonta a 1932, Revolução Constitucionalista, quando Getúlio toma de assalto, com todo respeito, o Campo de Marte. Ninguém queria tocar nisso. Cláudio está aqui, era meu adjunto, lembra muito bem disso, a Ave também. E eu disse o seguinte, vamos fazer um acordo nisso aqui, Lênio. As pessoas, isso aqui é absolutamente impossível. Campo de Marte tomado, uma indenização multibilionária da União para com a Prefeitura, e não tinha nenhuma chance de chegar a um acordo em relação ao Campo de Marte. Graves problemas em relação a isso, a União dizendo que a questão dominial, que a propriedade era da União, o município dizendo que era do município, pessoas dentro da União reconhecendo, Siqueira, que era do município, e essa briga é insolúvel. O que nós fizemos? Automaticamente levantamos quanto que o município tinha de débito em relação à União, e o município tinha uma dívida de algo em torno de 26 bilhões para com a União. Nós tínhamos essa dívida quase que incalculável da indenização por conta dessa utilização indevida, dessa posse injusta. Fizemos um encontro de contas. Aí o Chico vai me dizer, e o Badaró também, mas não é algo simples? Pensar no encontro de contas, algo corriqueiro, ministro, que nós temos todos os dias, ninguém tinha coragem de fazer. Fizemos um encontro de contas. O município de São Paulo hoje deixa de pagar algo em torno de 3 bilhões por ano. Isso pode ser investido em outras questões que beneficiam a população diretamente, e a questão foi resolvida, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes. Então, também aqui rendo homenagens ao ministro Gilmar Mendes pelo profissionalismo e habilidade em fazer esse acordo, e o ministro Cássio. E agora, faltando 40 segundos, cito um outro caso, que é do Tribunal de Contas da União, muito simples também, contratação emergencial de energia. Tivemos a maior seca da história. Foi obrigado a se fazer o PCS, contratação de energia térmica, que é absolutamente menos limpa do que as demais e muito mais cara. Tão logo se contrata, era a maior seca da história, tínhamos a maior chuva da história. E tínhamos um contrato com energia caríssima, jorrando água e possibilidades de usinas hidrelétricas fazerem a total o consumo que o Brasil precisava. O que nós fazíamos? Queimávamos óleo diesel diuturnamente, porque os contratos eram os contratos inflexíveis. Contratos inflexíveis são contratos que são necessários se verter energia todos os dias. Na Câmara de Consenso do TCU, chegamos a um acordo com todos, mais de 400 milhões de reais de desconto para os consumidores. Isso reverte em redução de tarifa e uma melhora absolutamente significativa para o meio ambiente. Então, de fato, eu acho que nós temos solução, as críticas são absolutamente necessárias, esse evento é para que nós façamos críticas e para que possamos evoluir, uma semana de muito aprendizado, mas também é necessário se fazer aqui elogios e dizer que o Brasil está no caminho certo. Temos que ir para o exterior também levar coisas boas do país, porque muito do que se critica no Brasil é culpa nossa. Nós vamos ao exterior e levamos também só críticas. As críticas necessariamente têm que ser levadas, temos que ter humildade para revê-las, para repensá-las, para buscarmos mudanças, mas também temos a obrigação de trazer para o mundo que o Brasil é um belo país e nós, todos nós,
estamos mudando esse país e o Judiciário tem um papel importante nisso. Parabéns, ministro, estendo isso a todos os magistrados que aqui estão. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito. Tocou. Eu agradeço muito o fato do Dr. Bruno Bianco compartilhar conosco a sua experiência tão profícua no poder público e na Advocacia Geral da União. Eu aproveito para também fazer minha homenagem ao ministro Gilmar. Sem a sua força de trabalho e energia, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu lembro desse acordo do ICMS e combustível, eu lembro do ceticismo de muita gente com relação a ele. E aí eu faço uma confissão. Esse evento mesmo, há 12 anos atrás, no primeiro ano que a gente fez o evento, a gente teve uns 40, sei lá, e eu falei, pô, isso não vai dar certo, hein, ministro? Ele vai, vamos em frente. Bem, deu certo, estamos aí. É a energia e a inventividade, perseverança, força dele que nos trouxe aqui com esse evento maravilhoso. Isso é uma característica essencial e muito bonita do ministro. Bem, eu passo a palavra agora ao doutor Jorge Abud, que é um inegável talento da minha geração. Você é um pouco mais novo que eu, né, Jorge? Acho que é bastante mais novo, né? Da geração abaixo da minha, então. Mas talentosíssimo, e eu passo a palavra ao senhor Jorge, meu querido amigo. Um bom dia, uma alegria estar aqui no Fórum de Lisboa mais uma vez. Sou o último painelista, não vou nem usar os 10 minutos, vou dar uma palestra bastante rápida aqui. Primeiro, mas eu tenho que fazer alguns agradecimentos, cumprimentar todos os colegas que fizeram um painel brilhante. Sérgio Vitor é o melhor presidente de mesa do Brasil, e um grande professor, mas é mesmo, ele preside como ninguém, rápido, cirúrgico e inteligente. Agradecer aqui, tem muitos amigos aqui na plateia, os amigos todos vou agradecer no nome do Gavazzoni, tem algumas autoridades que eu tenho uma admiração, como o desembargador Rogério Favretto está aí, autoridades intelectuais, como o professor Otávio, que eu tenho uma profunda admiração, o Lênio, que o Lênio é simbólico você estar assistindo o painel de segurança jurídica, porque a principal regra do direito brasileiro é a emenda Streck, que é o artigo 926. O que é a segurança jurídica? É você ter estabilidade, coerência e integridade. O professor Lucon também, todas as mulheres eu cumprimento aqui na figura de uma jurista maravilhosa, que é a Cecília Mello. Enfim, feito aqui alguns cumprimentos, passo imediatamente para falar. A minha palestra vai ser contraintuitiva, tá? Porque, realmente, segurança jurídica é um problema brasileiro, mas eu quero tentar demonstrar que também não é só um problema brasileiro. E não é bem exatamente como... É contraintuitivo, porque é irretocável. A palestra do Chico Musnik trouxe exemplos que você não tem como não dizer que isso não gera insegurança jurídica. Por exemplo, alguns, exatamente. E poderia citar em penal, poderia ser citado em direito público, mas indo para uma camada um pouquinho antes, eu acho que a gente tem que entender a função do judiciário no atual momento. O que eu quero dizer com vocês? O capitalismo de hoje é um capitalismo profundamente diferente do capitalismo de 30, 40 anos atrás. Os alemães, eles falam que é uma mudança do capitalismo das plataformas, do capitalismo organizacional, das grandes organizações, para o capitalismo das plataformas. Por quê? Porque é um capitalismo que se adaptou, porque, diferente do Estado, o capitalismo é extremamente adaptável. O Estado não é adaptável, como é o capitalismo. Então, novas tecnologias e globalização ela geram um impacto profundo no que é o capitalismo hoje. Ele muda profundamente. Ele muda a ponto da Sandra Mitchell ela falar de que tem uma transição de complicado para complexo. Ela tem um livro sobre complexidade política, que ela trabalha o conceito do complicado e do complexo da seguinte forma. Ela diz, complicado é algo que tem muitos elementos, mas eles só se organizam de uma única maneira. Por exemplo, um quebra-cabeça de 10 mil peças. Ele é complicado de ser montado, só que você só monta esse quebra-cabeça de uma forma, por isso ele é complicado. O complexo é quando você tem múltiplos elementos que podem interagir entre si de formas infinitas. Esse é o capitalismo atual, na relação dele com plataformas, com tecnologia, essa simbiose do privado e do público e em escala tecnológica é algo que gera uma complexidade profunda. E o Estado, para se adaptar a essa complexidade profunda, ele deixa de ser aquele Estado autárquico, top-down,
que é como o judiciário se organiza, e ele passa a ser cada vez mais heterárquico. Ele começa a ter agências reguladoras, ele começa a ter autorregulações privadas e autorregulações reguladas entre público e privado. Então, você vai gerando vários núcleos normativos de regulação, só que a estrutura do judiciário é top-down. Então, esse judiciário passa a ser demandado com causas muito mais complexas que no passado. Complexas do ponto de vista econômico, social e político. Então, esse judiciário, que tem uma organização estatal muito menos adaptativa, ele começa a ter uma crescente quebra de déficit cognitivo e de tempo na solução desses casos. Então, o que eu quero dizer? Dificilmente o ideal de segurança jurídica, que às vezes uma visão muito, às vezes até romântica, de um passado em que se decidia menos e decidia-se muito menos judicializações do que tem hoje, eu imagino que esse arquétipo dificilmente ele vai acontecer. Por quê? Porque as relações são completamente distintas. E não dá para se exigir que julgue a quantidade de casos que STJ Supremo julguem num determinado padrão, quando você tem outros sistemas que julgam muito menos, que também geram insegurança jurídica, por conta, inclusive, desses fatores que eu estou mencionando. Vou dizer para vocês um caso clássico. E aqui é a visão do professor e do profissional atuando com isso o tempo todo. Arbitragem. Eu tenho arbitragens que os exemplos são mais gritantes do que o que o Chico Musnick trouxe. E até mais gritantes contra as súmulas de tribunais superiores. A arbitragem acontece. E um árbitro muito ocupado, ministro Buzzi, ele julga 15 casos por ano. Já pensou? Vossa Excelência julgasse 15 recursos por ano? Não gostaria. Os advogados não gostariam, mas agora, a quantidade de casos ela é exatamente sintomática nesse aspecto. Então, a estrutura das produções econômicas, elas não podem ser ignoradas na relação do judiciário e segurança jurídica. Então, essa, na minha visão, assim, é bastante um caminho um pouco sem volta. Claro, muita melhoria pode ser feita nesse meio do caminho, seja na reforma legislativa, seja na forma decisória, seja na observância de precedentes, etc., etc. Mas a fotografia prévia, necessariamente, ela não pode ser ignorada. E eu vou dar alguns exemplos que muitos professores mencionam de sistemas tradicionalmente considerados extremamente, vamos dizer assim, mais, ou na nossa visão, que às vezes é uma visão que a gente gosta muito do estrangeiro, e tem uma visão muito preconceituosa com o nacional, a gente elogia vários sistemas europeus como de absoluta segurança jurídica, e posso mencionar mudanças recentes que impactam profundamente nisso. Por exemplo, aqui na Europa, você tem países, historicamente, quando se associa ao Brasil, diz que eles têm muito mais segurança jurídica, que, por uma questão econômica, por uma questão estratégica, passaram a trabalhar com a questão do foro mais conveniente. Então, você tem países europeus que aceitam processar a demanda de fatos que ocorreram no Brasil sobre uma alegação de que, no Brasil, não teria uma tutela jurisdicional adequada. Pega-se um precedente de um país africano que estava em guerra civil deflagrada, vai se fazendo uma interpretação elástica, ministro Buzzi, e eles dizem, por exemplo, que o Brasil não consegue solucionar adequadamente, do ponto de vista jurídico, uma questão. Então, ela tem que ser rejulgada na Inglaterra, na Holanda, à luz do direito material brasileiro. Então, são juízes ingleses, juízes holandeses, aplicando o direito brasileiro. Quão segurança jurídica é isso, por exemplo? De novo, globalização e novas tecnologias influenciando diretamente na questão de segurança jurídica. Ou se fala do modelo americano, Lento, também tem uma visão muito... Você tem estados americanos que você tem um índice de não julgamento altíssimo. Você pergunta para o empresário, muitas vezes americano, é custoso e vai para o trial, vai para a júri. Eu não sei o que sai dali. O acordo é mais vantajoso, não porque o sistema necessariamente me dá uma segurança jurídica normativa de solução previamente. Então, são idiosincrasias que, às vezes, a gente ignora quando a gente trata do modelo de segurança jurídica do Brasil, que julga muito e julga o tempo todo. Eu até aproveitei que falei, bom, o ministro Buzzi vai estar aqui na mesa, pensei, vamos pegar um exemplo de segurança jurídica. Esse é um dos casos que eu acho que o STJ mais fez bem para o domínio econômico sobre matemática. A quarta turma do ministro Buzzi foi capitaneada por acórdãos da relatoria dele. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem câmaras especializadas de direito empresarial, que são excelentes, funcionam bem, mas... A Câmara é, mas o juiz não é. Sim. E aí ela gera alguns problemas. Ela criou uma série de decisões que invadiam o domínio econômico de planos de recuperação.
ela invadia o aspecto econômico do plano, que já é complexo por si só. E a quarta turma que criou uma série de precedentes, trazendo a deferência ao aspecto econômico e trazendo, de novo, o judiciário não invadindo a esfera do domínio econômico do plano. Isso é fundamental para a economia, para a recuperação de empresas e para a estabilidade de planos, que são cruciais. Então, esse é um exemplo, eu estou dando, de como precisou-se dos tribunais superiores numa temática simples. Então, por mais que haja insegurança jurídica dos tribunais superiores, o meu receio, quando a crítica ela não dá um passo atrás ao fazê-la, é que a solução seja, então, STJ e Supremo devem julgar menos. E eu não gostaria que o Supremo julgasse menos HCs, o STJ julgasse menos HCs, ou que o STJ não pudesse dar a última palavra sobre temas privados fundamentais no direito brasileiro. E saídas para isso são várias, tem um minuto, não vou falar delas, mas uma das saídas que eu escrevi lá atrás e apanhei muito, até foi um exemplo que eu gostei muito, que o Bruno acabou de falar. Eu acho que no Brasil eu fui o primeiro a escrever acordo em controle abstrato de constitucionalidade. E o Lênio sabe o tanto que eu apanhei da doutrina dizendo que era uma loucura, porque era indisponível, não pode fazer acordo, e o Supremo já fez mais de 20 acordos em controle abstrato. Então, soluções existem, elas podem ser trabalhadas, mas eu acho que a fotografia do diagnóstico ela tem que ser um pouco mais estruturada no aspecto econômico, nas relações econômicas e políticas, antes da a solução jurídica ser apresentada. Era essa a minha fala. Muito obrigado. Conforme eu disse antes da palestra do Sr. Jorge é um talento irresistível. Da sua palestra, eu destaco duas coisas. Uma relacionada a essa questão do processamento de empresas brasileiras em estados estrangeiros. Quando se reconhece, pelo menos se diz no estrangeiro que a jurisdição brasileira é inadequada, insuficiente, por isso se admite processo, há uma certa soberba. Como há uma soberba de um juiz ou de um ministro do Supremo de querer alterar uma jurisprudência, como eu dizia que o Moreira Alves falava, você tem certeza que está errado? Tem 60 anos. Então, a insegurança pode estar ligada a uma certa atitude soberba de algumas pessoas. E a quantidade de processos mencionada pelo professor Jorge gera insegurança, porque não dá para se exigir de um tribunal que julga milhares de casos diariamente que tenha a precisão ou a firmeza jurisprudencial de um tribunal que julga 15 casos anualmente. Eu pedi, Chico, à organização aqui por mensagem, que me desse 20 minutos para eu fazer uma palestra. Brincadeira. Está na hora do almoço. Está na hora do almoço. Eu agradeço muito a presença de todos. E agradeço a audiência. Obrigado.